Boa tarde a todos. Aí, retornando novamente, agora com a palestra do convidado, né? O Pompilho, recém-egresso, né, Pompilho, aqui da Mecatrônica, Isso, e agora retorna para fazer essa palestra para a gente, né, sobre novas tecnologias para investigação criminal, né? Então, isso. Pompilho, a palavra está com você. Eu acho que vai ser uma palestra bastante instigante aí para os nossos estudantes. Olá a todos, meu nome é Pompílio Araújo, eu sou ex-aluno de doutorado em mecatrônica do PPGM. Meu orientador foi Luciano, eu fiz uma tese na área de audiovisual e tem a ver com drones, né? E eu queria falar um pouco, eu queria primeiro agradecer, né, a Aline e a todos aí pelo convite para participar do seminário. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância da ciência na prova, na investigação criminal, né, mais especificamente na área de perícia, né. Eu sou perito criminal da Polícia Federal aqui em Salvador, desde 2006, e eu vou falar um pouquinho sobre a perícia criminal, falar como é o recrutamento, seleção dos peritos criminais, que é importante porque é o que eu vou falar na área de formação, perícias de informática, vou dar alguns exemplos da parte científica, perícia de audiovisual, perícia em local de crime, que tem a ver com minha tese, que foi drones na cena do crime, para investigação, drones inteligentes, para investigação de cena de crime, e vou falar um pouquinho sobre a montagem, aspectos práticos da montagem do protótipo para fazer essa tese minha, certo? As áreas, a perícia, a seleção dos peritos criminais federais, eles são também dos estados, os peritos dos estados também são mais ou menos da mesma forma. Você tem várias áreas de formação. Então, na hora de fazer o concurso público, cada uma área, são 19 áreas hoje, quando eu fiz o concurso era menos, mas são 19 áreas e cada uma dessas áreas, elas podem ter peritos formados em algumas áreas de formação. Então, isso é para você selecionar as áreas que precisa de perícia no momento, né, que mais precisa de peritos. E também, você pode ver que na área 2, por exemplo, na área 18, você tem peritos em engenharia elétrica, mas a prova é direcionada para um certo tipo de perícia. Então, tem engenheiros formados em engenharia elétrica da área 18, ele vai fazer mais na área de potência, na área de construção civil. E o engenheiro formado na área 2 vai ser a área de sinais, a área de audiovisual, a área de eletrônica, né, de equipamentos eletrônicos. Você também pode ver a área de engenharia de redes, que tem na área 2 e na área 3. A área 3 é a área de informática. E outras áreas você vai ver que tem diferentes áreas de formação, sendo que aí o que vai separar é a prova em si, que vai ter quesitos em determinada área. Mas o que mais importa é a área de perícia. Então, tem perícia de local de crime, perícia de contábil, financeira, perícia merceológica. Você vê que as áreas de perícia não tem a ver com a área de formação, não é diretamente ligado. Você tem peritos uma área de perícia pode ter peritos de várias áreas de formação, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre perícia na área de informática, que tem uma grande área que exige tecnologia, a área de local de crime, que tem a ver com minha tese de doutorado, no final vou falar um pouquinho sobre isso, e perícia na área de audiovisual, e vou mostrar algumas técnicas e alguns casos de perícia, de uso da ciência nessas perícias, né? Historicamente, a investigação criminal ela é muito baseada na comunicação dos criminosos, né? Então, a gente faz o procedimento qual é? Há uma denúncia, essa denúncia é investigada previamente, identifica alguns suspeitos e é solicitado ao juiz um mandado para fazer um pedido de interceptação telefônica. Então, esse pedido, essa autorização é encaminhada à operadora de celular, de telefonia celular e telefonia fixa, e essa operadora faz uma programação na central e manda esse áudio para um equipamento da polícia que faz a investigação e analisa os crimes. O que acontece é que, nos últimos anos, a comunicação parou de ser feita por áudio, né, por voz,
e começou a ser feita por dados. E tem um gráfico que mostra que o faturamento das operadoras cresceu muito, e em 2017 já passou a faturamento de dados, passou faturamentos de voz. Então, você conversa mais por dados. Então, a investigação parou de ter eficiência, porque os bandidos e e a própria vítima não conversava mais por telefone. E então passou a ser conversado tudo por dados. O problema da interceptação de dados, aí a polícia achou que seria o mais óbvio fazer a interceptação de dados, só que a interceptação de dados tem grandes problemas. Primeiro, que o volume de dados é muito grande. E dois, que há uma codificação nesses dados. Então, para você, em tempo real, decodificar esses dados, e muitas vezes criptografados, que você não consegue ver, ainda que você consiga pegar os dados, você não consegue fazer a leitura, nem saber o que é que está sendo conversado ali. E, além disso, tem um outro problema. Na conversa por voz, você tem uma troca de vozes, e nessa própria prova, né, nessas informações, nesses arquivos de áudio, você tem característica do indivíduo, então você pode individualizar e dizer quem é que está falando. Você pode fazer um exame de comparação de locutor e aí identificar os suspeitos. Já uma conversa por dados, por mensagem, isso não fica claro. Por mais que conversa tenha a ver com a pessoa pode se negar e dizer que não foi ela que falou. Tá? Então, esse é mais um problema. E como é que é feito, então, hoje, o que é que está se fazendo? A solução é fazer a apreensão. Você levanta os suspeitos, o máximo de informação possível, e vai na casa ou na empresa dos suspeitos e faz uma apreensão de dados, de aparelho celular, de notebooks, de computadores, para fazer uma perícia. E aí começam os problemas, né? Esses aparelhos, esses dispositivos chegam na perícia e têm que ser periciados. Acontece que notebooks e computadores é muito fácil, você tem uns dados guardados no HD, sempre da mesma forma, você faz a extração. Se tiver criptografado, você tenta quebrar a criptografia, se não conseguir, você não tem o que fazer. Mas no caso de aparelho celular, isso é mais complicado, porque tem a cada ano, a cada dia, a cada mês, você tem dezenas de aparelhos que são lançados no mercado de forma diferente, de marcas diferentes, e de chipset diferente, de memória diferente, e você não consegue fazer essa captação de dados. Então, a gente tem que estar sempre à frente, sempre estudando novas tecnologias, os avanços. Você vê que tem, por exemplo, o iPhone, ele vai crescendo e dá muita importância à privacidade de quem dos donos do aparelho. Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás dessas novas tecnologias, e a função do perito não é tanto fazer isso, é fazer os laudos. Então, a gente faz parceria com empresas para fazer essa quebra de senha, essa extração de dados, mas, claro, sempre estando atento a como é que esses dados são extraídos. Qualquer aquisição de aparelho, de software, a gente tem que entender a metodologia para saber se realmente não está influenciando na prova pericial. E um problema, esse é o primeiro problema, quebra de senha para acessar os dados. Depois, como é que eu vou extrair esses dados de dentro do aparelho? Isso também é outro problema. E aí você tem a extração lógica, a extração de sistema de arquivos e extração física. A extração lógica, você conversa com o sistema operacional do aparelho e solicita a ele as informações, e ele passa algumas informações. Extração de sistema de arquivos é um pouquinho mais profundo, você acessa os arquivos do sistema de arquivo e puxa esses dados para analisar posteriormente. E a extração física você consegue, que é a mais difícil de se conseguir fazer, você extrai todos os dados do aparelho bit a bit, e aí depois você faz a análise desses dados. E ainda tem a possibilidade de você, em casos de você não consiga de jeito nenhum, e isso são poucos casos, você captura somente as telas das partes que interessa para a investigação, ou faz até a filmagem da tela, tá? E só para ficar claro, a gente
não fica preso somente à análise daquele aparelho, dos aparelhos específicos, dos dispositivos, mas a gente tem que ter a visão do todo, de como funcionam as redes, de como funciona cada um novo aplicativo, como funciona, porque essas questões chegam, às vezes não é comum aparecer na mídia, mas a maioria não aparece, né? Tem uma grande quantidade de demanda desse tipo de roubo de dados, então a gente precisa estar sempre a par, sempre estudando essa parte de aplicativos de comunicação de redes sociais, tá? Uma outra coisa, você tendo todo esse volume de dados, como é que você vai analisar um volume de dados grande? Só para falar, algumas operações pequenas consegue aprender dezenas ou até centenas de aparelhos celular, dezenas e centenas de notebooks, HDs e até servidores com um grande volume de dados. A gente precisa analisar isso. E aí alguns peritos têm desenvolvido alguns programas. O Polastro, se eu não me engano, está do Mato Grosso, se eu não me engano. Ele, no mestrado dele, desenvolveu uma ferramenta chamada NuDetect, que faz uma detecção de nudez direcionado para pedofilia e pornografia infantil, ok? Um outro programa também desenvolvido por peritos, esse com o mesmo objetivo, só que com um foco diferente. Esse é para você levar na apreensão, você fazer uma análise no local da apreensão, né? Na casa do suspeito ou na empresa, e fazer uma busca direta no HD dele por dados de pedofilia. Ele trabalha um pouco diferente, ele trabalha com um banco de dados grande de informações, de arquivos com hash de arquivos de pedofilia, e ele faz análise se tem algum desse tipo. Também trabalhar com palavras-chave, ele usa Deep Learning para fazer análise de textuais que possam ter a ver com a pedofilia. E tem uma outra ferramenta que é o iPad. Essa ferramenta é uma ferramenta mais robusta, maior, já para análise posterior, na hora de fazer o exame realmente fazer os exames do material digital, você faz uma busca, você deixa ele rodar e depois ele te apresenta uma série de informações. Ele faz, por exemplo, OCR, identificando o texto que tem na imagem, ele faz o carving para descobrir arquivos apagados, ele indexa para você fazer uma pesquisa mais rápida, ele faz pesquisa por texto, ele faz identificação e detecção de objetos e bota isso como texto para você achar também objetos em imagens, em vídeos. Ele faz transcrição de áudio, você também faz a busca de áudio, por exemplo, é bem interessante isso. Tem muita gente que conversa por áudio no WhatsApp e ele faz a transcrição, você pode achar essas conversas. Então, aí são 3 ferramentas e exemplos de estudos na área acadêmica que gera frutos para a gente e ajuda a gente a fazer as nossas perícias. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a área de audiovisual, que é a minha área, né? E aí tem vários tipos de exames da área de audiovisual. Um dos exames mais conhecidos também é a comparação de locutor. Você tendo uma voz e você tem um suspeito, a voz de um suspeito, você tentar garantir que a voz é do mesmo suspeito. Isso você usa análise acústica, né? Você determina o pitch, a frequência ressonante do aparelho vocal, você determina frequências de formantes, e você usa também a fonética, com a parte de fonética forense, com origem de região, de social, sotaque, a parte emocional e patologia na voz que pode caracterizar o indivíduo. E você tem o exame de comparação biométrica, que faz, isso inclui aí a parte de face, né, comparação facial, comparação do corpo inteiro, e aí você usa cicatriz, dimensões da face, dimensões do rosto, do corpo da pessoa, rugas e sinais para individualizar as pessoas. Mas eu queria falar um pouquinho sobre
um exame de verificação de edição, que esse sim é um exame que dá mais demanda, tem muita demanda para a gente, que é verificar se a imagem teve alguma alteração na imagem, ou alguma adulteração, ou seja, alguma alteração, alguma edição que muda o sentido daquela imagem, né? Eu vou falar sobre 3 exames, 3 metodologias para identificação de exame. O primeiro é o exame de copy-cola, que a gente chama de copiar e colar, é onde você pega uma região de uma fotografia e cola em outra, no sentido de ocultar ou de fazer qualquer alteração que possa mudar o sentido daquela palavra, o sentido, e isso possa ocultar, ou até pode ser até um crime em si, a própria imagem, tá? Tem 3 artigos e, basicamente, você pega uma região e compara com todas as outras da imagem, com o objetivo de identificar se tem uma imagem que é igual a outra imagem, tá? Isso a clonagem uma metodologia simples, mas que detecta as imagens. Vai em busca de features e procura isso em toda a imagem, se tem features iguais, tá? E o segundo artigo, ele fala a mesma coisa, só que ele acrescenta a parte de invariância, de rotação e escala. Ou seja, quando você faz algum tipo de clonagem, você pode mudar, rotacionar aquela região. O terceiro artigo fala também da mesma coisa, mas ele não é baseado em features, e sim de informação densa dos pixels. Então, ele funciona melhor para a região que não tem tanta textura, região mais homogênea. Tá? Aqui dá um exemplo, você pode ter uma imagem que aparentemente não tem nenhuma alteração, e quando você vai dar uma olhadinha, isso é sempre importante você olhar os metadados, que é uma coisa fácil de se alterar, mas acredite, os falsários não ligam para isso. Então você vê aí que tem logo uma tag do Photoshop, que provavelmente foi alterado no Photoshop, ou pelo menos aberto e salvado como outro nome, o arquivo de imagem. Então já é um indício que houve adulteração, mas a gente roda o algoritmo e percebe que teve realmente uma clonagem. A gente não sabe o que tem ali atrás, mas sabe o que foi clonado, tá? Aqui tem um outro exemplo da mesma coisa, uma imagem que você vê como um todo, você não vê exatamente, mas quando você chega perto, você consegue ver algumas características, e também os metadados têm informação do Photoshop, tá? E você, quando faz, além daquelas que você percebeu, tem outras que que a gente não percebe normalmente, talvez a olho nu, e até com a ampliação você não consiga perceber. Um outro exame bastante interessante e importante é você atribuir fonte a uma imagem, uma fotografia. Você tendo a fotografia, você pode determinar qual foi a câmera fotográfica que fez aquela imagem, né, que gravou aquela imagem, que capturou aquela imagem. Isso pode colocar alguém na cena do crime ou não, ou tirar da cena do crime. Se aquela fotografia foi tirada por um aparelho de tal pessoa, muito provavelmente essa pessoa estava na cena do crime. Então é importante, você aprende vários aparelhos, você consegue identificar qual foi o aparelho. E existe vários artigos, a gente separou aqui 4 artigos que falam sobre isso. E o primeiro artigo fala sobre o nível de preto, você faz, captura imagens toda com a lente fechada, né, com o obturador fechado, e consegue fazer uma impressão digital da câmera com pequenas variações do preto na imagem. O segundo artigo fala a mesma coisa, só com saturação, com imperfeições na saturação do sensor. O terceiro artigo que a gente implementou e tem uma abordagem, mostrou um resultado melhor, com imperfeições na fabricação desses sensores. E essas imperfeições geram ruído, um nível de ruído característico daquele sensor específico. E o terceiro artigo trabalha também com imperfeições, mas aí já com poeira que tem na lente ou no sensor, que pode individualizar o sensor, tá? O terceiro artigo, ele trabalha da seguinte forma: a gente tira várias fotografias com
com a máquina fotográfica, o celular ou algum dispositivo que capturou as imagens, faz uma média do ruído e faz uma correlação com a imagem questionada. E tem um nível de probabilidade dessas imagens ser ou não daquele sensor. Isso dá um resultado muito bom e impressionante que, mesmo depois de uma codificação, por exemplo, você passa pelo WhatsApp, você manda pelo WhatsApp, ele faz uma recodificação até compressão, e você ainda consegue ter informações detalhadas do nível de ruído desses arquivos. Então, você pode identificar a câmera de onde saiu aquela imagem. Uma outra forma de exame, de detectar uma edição olhando evidências de compressão, artefatos de compressão na imagem. Nem sempre a imagem ela é comprimida quando você tira fotografias. Às vezes tem um arquivo do tipo, era muito comum antigamente ter arquivos do tipo PNG ou PND que não tem compressão, ou tem compressão sem perda, e você consegue verificar em uma imagem se tem artefatos de compressão. Tendo artefatos de compressão, ela não veio daquela câmera. Ou essa compressão JPEG, ela deixa uma série de características que é possível você ter uma grande quantidade de vestígios que pode ser de atributos que você pode analisar e pode determinar qual se é ou não original, né? Se não teve algum tipo de alteração. Por exemplo, na compressão JPEG, você divide ele em quadros de 8 por 8 pixels. Faz a transformada DCT, a quantização, e você tem essa matriz de quantização que é característico da fotografia, da máquina fotográfica, essa matriz de quantização. E essa matriz de quantização vai no arquivo JPEG. Então, você tem como ver se essa matriz é igual a alguma máquina fotográfica, ou se é oriunda de um arquivo, de um programa de edição. Isso você consegue ver. Inclusive, tem máquinas que têm mais de uma matriz de compressão. Na verdade, ela tem uma matriz de compressão para luminância, e para luminância é outra matriz de compressão. Mas tem câmeras que têm várias matrizes de quantização. Então, se você conseguir fazer um algoritmo que possa identificar esses limites do quadro, do grid JPEG de 8 por 8, você consegue ver se teve uma compressão. E mais, você consegue ver se teve uma dupla compressão. Imagine você tem duas imagens com compressão JPEG, então elas têm grid, aí eu faço o contorno de algum objeto em uma imagem e colo em outra. Muito provavelmente ela não vai colar exatamente naquele grid. Pode ser que, se ele souber disso, ele pode colar, mas ele pode não colar. E ele pode dar um zoom e o grid não vai bater de qualquer jeito. Então, você consegue verificar através dessa deformação do grid, consegue ver onde pode ter uma clonagem de imagem, né? Onde você colocou uma pessoa, por exemplo, nessa imagem, colocou uma pessoa em outra imagem. Aí você consegue ver e garantir, né, que teve alguma alteração à imagem, tá? Pronto. Aí eu queria falar agora um pouquinho sobre exame de local de crime, e junto com isso, minha tese de doutorado, que é drones inteligentes para investigação de cena de crime. Qual a ideia? Sempre que há um crime, os policiais que chegam isolam o local e aguardam a equipe de perícia para fazer análise, verificar os vestígios, procurar vestígios no chão, mancha de sangue, armas, munição e tudo mais. A ideia da gente foi colocar um drone na cena do crime, que não toque em nada, que não mexa em nada, e que ele faça um levantamento e procure esses vestígios do crime com detecção de objetos, tá? Então, a ideia é bastante simples, foi construir um drone que faça isso bem de forma automática, né? Então, ele sai varrendo o local de crime e tenta detectar objetos na cena do crime. E como resposta, ele tem um croquis e dizendo a posição e a imagem dos objetos. Ok? Então, o drone, você colocaria o drone próximo ao local de crime, ele faz um sobrevoo de uma forma mais alta, né, que ele consiga ter uma imagem ampla, ele vai detectar alguns objetos
os objetos maiores, ele vai detectar esses objetos, e aí vai traçar uma rota para fazer uma busca mais detalhada. O sistema chamado, que a gente chama de AirCSI, ele tem 3 subsistemas, que é o sistema, primeiro, você autolocalizar o drone. A primeira coisa que tem que ser feita é saber qual é a posição do drone no mundo, né? E depois você fazer o processo de controle para fazer com que o drone vá sozinho aos locais que eu tenho necessidade de ir fazer a busca toda e sempre georreferenciando sua posição e os objetos que detecta. E o subsistema de detecção, que a gente criou uma metodologia de multiperspectiva detective, que é possível porque você está georreferenciando, então você pode garantir ou verificar se o drone, se o objeto que eu estou detectando naquela posição é aquele mesmo, já que eu faço a detecção várias vezes do mesmo objeto. Ok? Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o AirSLAM, que é um sistema de autolocalização e mapeamento simultâneo. Desculpe. Ele é um visual estéreo SLAM, porque você usa 2 câmeras e faz a detecção de features no ambiente, features na imagem. Então, você levanta a característica dessas features, faz uma comparação da câmera da direita e da esquerda, identifica as mesmas features e faz, por triangulação, você coloca essas key points, que a gente chama de features, com informações adicionais no mapa do ambiente. A partir daí, você faz isso também para o próximo frame. E à medida que você vai fazendo isso, se movimentando, você vai criando um mapa de features georreferenciada no ambiente, tá? Então, aqui está, como resultado disso, você tem um monte de features no ambiente com posição dela. Estatisticamente e também por triangulação, você faz a estimativa da sua própria posição, da posição do drone em tempo real. Então, você tem um vetor de coordenadas do drone, XYZ, que é a pose, XYZ mais a rotação, os ângulos de rotação, que a gente representa, claro, com matriz rotação e translação, para facilitar os cálculos, e por outro lado, a gente tem um conjunto de key points, que são com coordenadas, né, coordenada de onde está aquele ponto, um vetor de descritivo, que descreve aquele ponto, para eu poder achar ele depois, e tem os indicadores de qualidade para você poder saber se aquele ponto está servindo para você fazer a estimativa de posição, porque no final das contas eu quero a posição correta do drone. Tá? Esses indicadores de qualidade também foi uma contribuição nossa, que é você tem 3 indicadores de qualidade. Um é a frequência com que esse ponto é detectado. Se ele é muito detectado muitas vezes, ele tem uma boa qualidade. Se não, ele tem uma qualidade ruim. Outro indicador é a distância de Hamming, que você usa para... sabe aquele vetor de descritores? A gente precisa dele para fazer verificar se aquele ponto é ele mesmo em outra imagem. E isso você faz a distância de Hamming, e essa distância, quanto menor a distância, melhor o indicador. E o terceiro indicador aí já tem a ver com a estimativa da posição do drone a partir de vários pontos, né? Depois que você faz verifica a posição do drone, a gente vai verificar qual o erro específico daquele ponto, daquele key point. Aquele erro também é um indicador de qualidade daquele key point, tá? Então, para fazer o mapeamento, você precisa, em tempo real, determinar se o ponto é ruim ou bom. Se o ponto for bom, você pode continuar com ele. Se for ruim, você vai tirando esses pontos para não piorar sua estimativa de posição. E de tempos em tempos, você pega a imagem, divide em grids, e você vai determinar regiões pobres e regiões ricas, zonas pobres e zonas ricas. As zonas ricas são as que têm muitos key points, e as zonas pobres são as que têm poucos key points. A ideia é você espalhar o máximo nisso, que você melhora a estimativa de posição.
Então, você vai tirar os key points ruins das zonas ricas e vai tentar acrescentar pontos nas zonas pobres, ok? E aqui está comum é que a gente faz isso, tira das zonas ricas e acrescenta nas zonas pobres. Esse vídeo aqui foi o que a gente apresentou no artigo, nesse artigo do Slam, que mostra que ele vai colocando os key points à medida que vai se deslocando e vai traçando a trajetória do drone, ok? A partir disso, a partir da posição do drone, vamos voltar ao nosso sistema, era CSI, né? A gente precisa fazer o controle. Eu pulei essa parte, eu tirei da apresentação, senão ia ficar muito longa, a parte de controle. Então, a gente vai trabalhar agora com a parte de detecção de imagem. A gente utilizou uma rede IOLO, versão 3, já pré-treinada com dataset Coco, ali já tem muitos objetos, então chega de 80 objetos, que ele já faz a detecção disso. A gente escolheu o IOLO por várias características, pela rapidez e também pela facilidade, dentre outras coisas. Também a linguagem, o código-fonte dele já estava numa linguagem que a gente estava trabalhando. Então, escolheu o IOLO versão 3 e treinou com armas. A gente fez um treinamento específico, acrescentou ao treinamento dele o treinamento de armas de fogo. Então, nosso drone vai detectar, por exemplo, corpo humano, faca, arma de fogo, dentre outros objetos. Isso pode ser acrescentado a depender do treinamento que você faça da rede do Deep Learning, tá? Então, a partir da detecção do IOLO, você tem a posição na imagem. Como a câmera calibrada e eu sabendo qual é a posição, já sabendo qual é a posição do drone, você consegue estimar a posição de cada evidência. E você aí guarda essa posição, além das imagens da posição, ok? Aí tem uma série de coisas que não dá para falar aqui, mas lembra daquele voo inicial alto que você detecta as primeiras evidências? Você faz essa você também tem um parâmetro da importância de cada uma das evidências, que eu chamo aqui de evidências, já com a linguagem de perícia, né? As evidências criminais. Então, você detecta os objetos e determina qual a importância dele para o crime. E você determina um raio de atuação. Se uma arma de fogo, ele é mais importante do que uma faca, e assim sucessivamente. Você consegue fazer um raio grande de onde eu vou fazer uma varredura mais detalhada do local de crime. Então, aí você vai calcula uma região, e com isso você determina como é que o drone vai fazer a trajetória. E ele pode fazer isso várias vezes em alturas diferentes, para você ter várias detecções, várias perspectivas diferentes da mesma detecção. Então, você vai calculando as trajetórias do drone e depois parte para fazer a varredura. Detectando qualquer objeto, existe um procedimento, um algoritmo que você vai verificar se aquele objeto já foi detectado, se ele é uma perspectiva de um objeto que já foi detectado, se é um novo objeto detectado. Tem uma série de sequência que ele faz, e com isso vai aumentando a qualidade de sua detecção, ok? Então, você vai fazendo as detecções, e você, com isso, à medida que você vai detectando, você vai aumentando a precisão. Você tem um indicador, o PI, que eu chamei Precision Indication, que depende do coeficiente score. IOLO, quando ele faz a detecção, ele diz mais ou menos qual é a precisão, qual é o nível de precisão daquela detecção. Você tem a quantidade de vezes que ele foi detectado e a quantidade das vezes que eu passei por ali, por perto dele, e ele não detectou. E isso gera um coeficiente que diz a qualidade de sua detecção. Então, o drone sai varrendo, note que ele vai detectar o mesmo objeto várias vezes, e isso vai fazer com que ele aumente a precisão dos objetos, tá? Agora, falando um pouquinho da parte experimental, deixa eu só ver aqui o horário. No final, a gente conseguiu implementar ele em um simulador, em um drone real. O drone real, que foi escolhido foi o Bebop da Parrot, por várias razões, né? Eu vou falar depois um pouquinho sobre isso, mas, e aí a gente usou uma NVIDIA GeTS TX2, que é um computador pequeno. Na época era o que foi lançado por último. Um computador que tem GPU, né? Então, para fazer o processamento, a gente precisa de uma GPU e um transmissor
HDMI, que faz a transmissão da imagem a parte de teclado e mouse, que a gente fica em solo para fazer as configurações do sistema, tá? A simulação é feita com o próprio simulador da Pilot. Ele simula exatamente o que acontece com o drone real. Ele gera uma rede Wi-Fi exatamente como o drone real e você consegue fazer o controle dele, ok? Então, aqui mostrando um pouquinho do simulador, como foi que funcionou. Ele faz aquele voo inicial, eu vou passar um pouquinho mais rápido esse vídeo, mas ele faz um voo inicial alto e vai detectar, ele aponta a câmera dele para baixo e ele vai detectar os objetos maiores, né? E ele consegue detectar e ele aí traça uma trajetória para onde ele vai fazer a varredura. Ele vai numa altura, isso aqui já está entrando a parte de controle, você vai ver que vai ter um overshoot, às vezes você vai ver um overshoot aqui na parte de controle, e ele passa a descer a uma altura menor e sai varrendo os objetos. Note que eu coloquei aí uma cor que foi aumentando a temperatura à medida que eu vou detectando mais vezes o mesmo objeto. Ele detecta várias vezes, então eu vou aumentando a cor, vai ficando vermelha, né? Vai passando para amarela e vermelha, tá? E ele vai daquela forma de zigue-zague, indo e voltando para a detecção de objetos. Só adiantar um pouquinho. Então ele passa várias vezes, faz o zigue-zague em alturas diferentes e detecta, confirma a detecção dos objetos, tá? Deixa eu passar essa parte. E no final das contas você vai ter uma informação mais ou menos assim de onde foi detectados cada um dos objetos. Aí também foi feito com o drone real, né? Já simulando também algumas evidências no chão, e ele foi detectando os objetos da mesma forma, funciona igualzinho, já que o simulador é bem parecido com o sistema real. Inclusive, nos relatos do simulador, a Pilot fala que os engenheiros utilizam o simulador para fazer os softwares para o drone. Da mesma forma, ele passa várias vezes no local, vou adiantar aqui o vídeo, e detecta os objetos. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Tá, beleza. Então, com isso, você tem, na comparação depois com dos objetos, a gente tem. Sim, aí a gente tem. Você vê, eu coloquei aqui em cinza todas as perspectivas feitas do mesmo objeto. Você vê que tem várias detecções que são feitas erradas, só que o próprio sistema passa várias vezes pelo local e não detecta mais aquele objeto que ele detectou por algum acaso. Isso é feito, falsa detecção é feita em qualquer um dos metodologias de detecção de objetos. Mas essa multiperspectiva faz com que você consiga verificar se naquela posição que eu tenho, porque eu tenho uma coordenada e é georreferenciado ao objeto, eu consigo detectar aquele objeto várias vezes. Então, esse foi um artigo também nosso, Multiperspectiva Detection, o último artigo que a gente fez, e apresentou resultados interessantes, teve até uma certa repercussão esse artigo. Eu vou colocar depois nos comentários aqui, tanto esses links aí para os vídeos, e para a minha tese, para os artigos e para algumas repercussões que teve internacional do nosso trabalho. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a implementação do protótipo. A gente, no início, lá em 2014, 2015, a gente imaginou uma coisa que é outra realidade no final. E isso eu queria deixar bem claro, principalmente a quem começando a estudar, que inicie logo, mas fique sabendo que não vai ser aquilo que vai ser exatamente o final dos seus estudos. Você vai direto fazer um norte, tem um norte bastante importante, mas aquilo vai modificando. Então, no início, a gente criou um drone, comprou as peças, montou um drone, a gente viu que não tinha um computador pequeno o suficiente com o GPU para trabalhar com o drone, para processar essas informações no drone.
de detecção de objetos, de SLAM, de autodetecção de posição. Então, a gente começou a trabalhar com o Raspberry e a gente fazia o seguinte, pegava de 2 webcam, pegava as imagens e mandava essa imagem para um computador, via uma rede de dados, rede Wi-Fi, mandava os dados para um computador. A gente trabalhava aquelas imagens no computador, fazia a posição, todos aqueles cálculos e voltava com o controle para o drone. O que acontece é que não funcionou porque o delay era tão grande que a imagem tinha que ser duas imagens com qualidade razoável para fazer esse trabalho. Então, não funcionou, perfeito. A gente passou por uma segunda fase e aí a gente trabalhou com um Phantom e agora com um mini PC, também sem o NVIDIA, né? A GPU para trabalhar com CUDA. Não tinha, mas já era um computador um pouquinho mais potente. A gente começou a trabalhar com ele, a gente fez todo o processo do SLAM, né, daquela primeira fase de autolocalização com ele, funcionou perfeitamente, usou uma câmera já comprada estéreo, uma câmera estéreo profissional, e a gente fez todo o trabalho do SLAM e funcionou com ele. Mas quando a gente veio a parte de controle, agora a gente tem que fazer o controle do drone. O Phantom, da DJI, ele é meio travado quanto a isso, contra ao SDK para trabalhar com ele é meio limitado, é uma arquitetura meio fechada. A gente passou a utilizar o Bebop. Já o Bebop, ele tem você pode trabalhar com ele, você tem o SDK dele, você pode utilizar, fazer programação, e ele também conecta a parte de controle via Wi-Fi, é muito mais fácil você fazer o controle dele. Então, a gente passou a utilizar o Bebop. O problema do Bebop é que ele é menor e ele aguenta menos peso. Então, a gente teria que ter um computador. Só que agora, a essa altura, já existia computador da NVIDIA pequeno, os módulos TX da NVIDIA, agora já tem até o Jetson Nano, né? E a gente começou a trabalhar com ele, e realmente ele tem uma potência bem grande, e a gente conseguiu trabalhar e montar o drone. Claro, a gente usou também uma câmera um pouco melhor, uma câmera estéreo um pouco melhor, mas teve que desacoplar, tirar parte dele para tentar diminuir o peso do drone. A gente fez uma série de modificações no hardware para diminuir o tamanho do drone. Mas, no final, a gente conseguiu decolar com ele, conseguiu um peso a mais de 500 gramas, mais ou menos, e aí conseguiu fazer ele funcionar perfeitamente. Então é isso, eu queria agradecer a atenção de vocês e estou aberto agora a perguntas que vocês podem fazer, finalizando aqui a apresentação. Agradecer, Pompílio, e eu acho que deve ter algumas perguntas. Eu vou pegar aqui no chat. Você já inspirou pessoas aqui. Sonilde disse que já quer ser perito da PF. Aí tem um outro aqui que está dizendo que você é o MacGyver. Mas o MacGyver da PF da Bahia sabe tudo, Antônio Oliveira. Né? Vamos lá. Qual o ambiente máximo em número de obstáculos que o Air Slam consegue deslocar? Tá. E a outra pergunta é: existem outros algoritmos de deslocamento de drones em ambiente de florestas, por exemplo? Sim, essa última pergunta de ambientes, a gente já tem alguns softwares, inclusive online, né, para você deslocar em florestas e em ambientes, e inclusive a gente usa alguns desses softwares para fazer, verificar crimes ambientais. Então você planeja a rota dele, ele faz essa varredura. No caso de o número de obstáculos, ele não é muito limitado quanto ao número de obstáculos, e sim quanto a, primeiro, bateria e assim,
esse sistema não tem nenhum robustez contra obstáculos. O que eu falei, eu falo na tese, que ele você tem que colocar em uma altura que não tem obstáculo no plano que ele vai rodar. Isso aí pode ser feito depois, né, mas ele não tem previsão de detecção de obstáculos. Mas em termos de área, ele vai depender da bateria dele só, porque o objeto, a detecção de objetos independe do número de objetos que ele detecta, de evidências que ele detecta. Tem uma pergunta aqui não relacionada, mas eu também perguntaria qual é o programa que você usou para fazer esse vídeo, né? Essa projeção atrás da webcam. Tá. Parece que vocês estão vendo aí, o que está no fundo, na verdade, é uma tela verde, né? E você usa, é simples, o OBS é um programa gratuito que você pode fazer o chroma key, né? Tirar a imagem e botar uma imagem atrás. O que está atrás, eu estou em minha casa e o que está atrás é o laboratório da parte de eletrônica. Mas, na verdade, ali é uma imagem, uma fotografia que eu tirei ontem e coloquei aí atrás. Ótimo. Mais alguma outra pergunta? Sim, tem aqui. Você usou alguma biblioteca open source, tipo OpenCV? O que é que vocês usam de bibliotecas? Rapaz, usei muita coisa, viu? Usei o OpenCV, claro. O OpenCV é importantíssimo. Isso é usado basicamente em tudo que tem em relativo à visão computacional, né? Ele usa o OpenCV. Eu, na verdade, eu usei o Qt, né? Na plataforma no Ubuntu, rodando no Jet TX2, um Qt com várias bibliotecas, o OpenCV e biblioteca de imagem, tratamento de imagem, o próprio Iolo, ele é uma biblioteca que é do autor mesmo, que eu usei em C, e outras também, que agora eu não consigo lembrar agora, mas muita coisa eu usei. E a ideia é disponibilizar isso o mais rápido possível para o pessoal utilizar. Uma outra coisa que eu soube aqui que o seu orientador falou, né? Seu trabalho teve uma repercussão muito boa internacionalmente, não foi isso? Você podia comentar um pouco sobre isso? Tá. Interessante que esse último artigo que a gente fez, a gente estava, Luciano falou, vamos deixar isso para lá, você já tem a quantidade de artigos suficiente, não precisa. Então eu disse, não, rapaz, agora eu já fiz muita coisa, vamos fazer esse artigo, que é a ideia do Multi-Perspective Detection, que eu vou colocar, eu queria colocar no comentário lá do YouTube, mas eu vou colocar aqui nesses comentários. Pronto, espera aí, deixa eu ver aqui. Sim, aí sobre esses comentários, depois que foi publicado o artigo, eu recebi alguns pedidos de entrevista em alguns sites, na verdade de um site só para pedir de entrevista, e outros seguiram esse site e foram fazendo publicações sobre o próprio artigo. Agora, interessante que não teve nenhum artigo do Brasil, nenhuma revista do Brasil. Isso é interessante. Tem uma questão que o pessoal Lírio colocou aqui no chat, que é como ficam as técnicas de perícia de deepfakes. Acho que deepfake acho que é um grande problema, né, do mundo atual, né? E aí nós temos novos desafios, principalmente quando a gente usa técnicas modernas de manipulação e adulteração de mídias. Você podia comentar um pouco sobre isso? Deepfakes, certo. Bom, eu vou falar uma coisa importante. A perícia feita em material digital, né, tipo alteração de vídeo, alteração de imagem, é igual uma perícia normal em um local de crime ou de algum objeto. Ele aparentemente é muito difícil e parece muito com real, como uma coisa feita. É a mesma coisa que você fazer um crime perfeito. Você chegar no local e alterar de forma que você jamais alguém consiga descobrir.
tudo que você faz deixa algum tipo de vestígio. Então, até imagens feitas digitalmente, esse deepfake para apresentar a pessoa falando com a voz de outra, isso é bem fácil de passar para uma pessoa comum que está assistindo. Mas quando você cai para dentro e consegue analisar os dados em si, as imagens bem detalhadas, você começa a perceber pequenas alterações que fica claro para você que não é verdadeiro. Então, só quando você pega um caso real é que você vai descobrindo alguns detalhes e que podem desmascarar facilmente um falsário, entendeu? Então, ele coloca algumas características na imagem, movimentação e repetição de movimento que pode caracterizar que é falso o vídeo ou a imagem. Eu tenho outra pergunta aqui do Antônio Pedro. Você chegou a comentar sobre a autonomia dos drones. Qual foi o ambiente de simulação utilizado? Tem como explicar um pouco mais sobre o deployment da missão do drone? Tá. Eu não me preocupei com autonomia, ou seja, se eu fosse me preocupar com autonomia, eu não sairia, eu não conseguiria fazer, porque os drones, em média, dura 15 minutos, 20 minutos. Com o equipamento que a gente colocou, ele diminui muito esse tempo, porque é o peso, então demoraria 5 minutos para fazer o que eu queria. Mas o importante aqui é mostrar que funciona, tá? E cada dia que passa, eu mostrei que da minha tese, do início do meu doutorado até o final, qual foi a diferença. O importante é você não se preocupar com isso, se preocupar em fazer uma metodologia que funcione, porque depois você vai conseguir facilmente. Hoje já tem o Jetson Nano com uma potência menor e o peso bem menor. Então, se eu fosse me preocupar com isso, provavelmente eu ia verificar que não era possível, mas não era possível para hoje. Mas daqui a alguns anos vai ser possível até colocar em drones pequenininhos, né, de nanodrones. Ótimo. Interessante. Eu acho que a gente teve uma quantidade muito interessante de perguntas, muita discussão, muita interação. Eu vou agradecer mais uma vez, Pompílio. Uhum. E vamos seguir a nossa programação. Muito obrigado. E sucesso aí. Obrigado, Alan. Tchau, obrigado a todos. Obrigado pela atenção.